Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa A Propósito, um pouquinho fora do ar por motivos de pandemia. Estamos voltando com um novo formato, um novo normal, né? Estamos aqui sem máscara, eu e minha convidada, mas temos aqui, dividindo a gente aqui, uma placa de acrílico, tomando todos os cuidados e seguindo todos os protocolos para que a gente possa cuidar da nossa saúde. Então, vocês que estão em casa, aproveite hoje a nossa convidada e a nossa entrevista do dia hoje. Eu tenho uma honra de receber aqui Lélia Garrido, que faz parte aqui, que é sócia cofundadora da Opus Hillman e vai estar conversando com a gente sobre ferramentas comportamentais, mercado de trabalho e passando as dicas, né, para você que está aí em casa esperando, né, uma resposta, né, mas que precisa se movimentar, não é isso, Lélia? As pessoas precisam se movimentar, porque não adianta só a gente ter a Lélia aqui, mas as pessoas também precisam fazer o movimento para que elas estejam inseridas no mercado de trabalho. Lélia, seja bem-vinda. Grande prazer ter você aqui mais uma vez. O prazer é todo meu, é sempre bom voltar aqui no A Propósito. Agradeço o convite e é como você falou, se movimentar sempre e desistir jamais. Por mais que a adversidade nos leve a caminhos mais difíceis, desistir de jeito nenhum. É isso aí. Agora eu queria saber, Lélia, me diga como é que está o cenário hoje do mercado de trabalho, quais são as tendências, o que está surgindo hoje de novo, de novidade no mercado de trabalho, para as pessoas que estão em casa ficarem mais atentas e poder buscar esses novos conhecimentos. Nós sabemos que de tempos em tempos há uma mudança, né, no mercado de trabalho. Eu sempre pergunto, nós datilografamos nos dias de hoje? Então, de tempos em tempos ocorrem mudanças nas profissões, ocorrem mudanças no mercado de trabalho. Então, se faz necessário que a gente também se atualize para isso. Assim como tem profissões que estão deixando de existir, outras estão surgindo, né? Onde já pensamos um dia em ter uma profissão como operador de drone, que hoje está sendo super utilizado nas áreas agrícolas. Então, assim, profissões vão deixando de existir, outras vão surgindo e a gente vai aí acompanhando e buscando aí nos desenvolver nesse movimento que você iniciou falando. Aproveitando esse gancho, Lélia, você falou das profissões que estão surgindo, daquelas que estão deixando, né, estão se remodelando, vamos dizer assim. Quais são as tendências, quais são as novas profissões, quais são o que a gente tem de novidade aí no mercado de trabalho? Bom, como você bem trouxe, várias profissões estão se remodelando. Então, já está se repensando, por exemplo, o próprio direito, né, a própria advocacia. A gente sabe hoje que existem escritórios contratando robôs, né, para fazer, inclusive, o levantamento de uma série de dados. Profissões, inclusive a própria área de saúde, se a gente for analisar a forma como a área de saúde conduzia os processos há algum tempo atrás, vem se remodelando bastante. Nós, né, professores, inclusive, como mudamos a forma de dar aula, de fazer com que os alunos acomodem melhor o conhecimento, isso de forma online, né? Então, imagine que tudo isso são coisas e situações que a gente vai trilhando e que vai trazendo essas mudanças. Agora, eu sempre vejo as mudanças com um lado positivo. Eu nunca encaro as mudanças com um lado negativo. Então, dentro dessas mudanças, como eu posso me encaixar, né? Como o meu perfil pode se encaixar nessas mudanças, né? O que é que o futuro nos reserva? Então, a própria telemedicina, a forma, inclusive, como se passou a fazer consultas, né, diante da pandemia. Então, as mudanças a gente tem que encarar como um aspecto positivo. Professores, todos nós, de uma certa maneira, tivemos que mudar a forma de trabalhar. As empresas tiveram que mandar os seus colaboradores para casa para trabalhar home office. Esse é um novo formato de trabalho. Então, essas mudanças a gente tem sempre os dois lados e a gente pode encarar com um lado positivo dessas ocorrências, né? Nós vimos também que foi divulgado aí no Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, as competências, né, que serão mais valorizadas até 2022. E a gente está vendo nessa mudança de cenário algumas resistências. Então, a flexibilidade é uma delas e a capacidade de mudança, de se adaptar. Quais outras competências, Lélia, a gente pode destacar para que as pessoas estejam preparadas e comecem a trabalhar isso, porque a gente vai entrar agora numa área que você é especialista, que é perfil comportamental, mas quais são as competências hoje que você diria, essas são prioridades? Bom, hoje nós estamos trabalhando com algumas competências que são essenciais. Se a gente for começar, a criatividade ainda continua no topo, né? Ser flexível, ser criativo, né? São competências que estão no topo. Só que a gente tem trabalhado muito com as competências de empreendedorismo, com as competências digitais,
com as competências ágeis, né, que são competências muito relacionadas à comunicação ágil, a forma, inclusive, com a liderança em rede, né, como é que a gente lidera essa rede de trabalho, né, porque hoje as pessoas não estão mais num espaço físico, elas estão alocadas nos mais diversos locais. Isso foi muito bom acontecer porque as empresas conseguiram enxergar o quanto o trabalho de home office pode ser produtivo. Então, existem competências, como você trouxe, a flexibilidade é algo que foi bastante positivo, a criatividade, mas essas outras competências que eu trouxe aqui têm ficado aí no ranking do topo mesmo para análise das pessoas se desenvolverem nelas. Sim. Você acredita que é possível, nesse período de pandemia, com tantas preocupações, com tantas doenças, transtornos, é possível passar por esse processo de desenvolvimento de algumas competências necessárias, ou antes precisa passar por um processo terapêutico, ou você acha que já dá para caminhar e ir direto para o trabalho das competências? Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, né? Cada um tem a sua necessidade, nós somos seres únicos, seres sistêmicos, né? Não dá mais para a gente separar a vida pessoal da vida profissional e, portanto, isso é muito pessoal, muito individual. Então, vai depender muito do momento que a pessoa está vivenciando. Então, pode ser sim que eu consigo simplesmente focar nas competências que eu tenho para desenvolver. Pode ser que eu precise primeiro me desenvolver para depois assumir novos desafios e novas oportunidades. E vai ter casos sim que eu vou precisar realmente de um processo terapêutico, porque existem outras questões que eu preciso trabalhar para que eu possa desenvolver a competência. Então, isso é muito individual, muito de cada um. É importante ter o autoconhecimento para que a gente possa entender em que momento nós estamos vivendo e, a partir daí, fazer um trabalho bacana e que seja muito da minha necessidade e da minha realidade. Perfeito. A gente falou aqui no início que você também é especialista em perfil comportamental. Hoje, qual é a importância de conhecer, né, do candidato, ou de qualquer pessoa que não seja só um candidato a uma vaga, a uma oportunidade, mas qual é a importância hoje do você se autoconhecer através do mapeamento de perfil comportamental? Olha, as pessoas têm o hábito de dizer que a tecnologia, ela distancia, ela afasta. Mas se a gente for olhar por outro ângulo, a tecnologia também pode humanizar. Quantas vezes nós contratamos pessoas para as organizações que não estão aderentes ao cargo, não estão aderentes ao perfil comportamental, e a gente vê pessoas adoecendo, inclusive, porque ela não está fazendo aquilo que está aderente à forma como ela se comporta. Então, ser analista comportamental me fez enxergar muito o outro. Esse autoconhecimento, primeiro, foi feito para mim, né? Eu acho que sempre é importante a gente dar esse primeiro passo. Eu gosto muito de testar as coisas para ver se elas realmente funcionam. E, de fato, funcionam. E a gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor. Hoje nós temos ferramentas, né, que possibilitam, de uma forma rápida, objetiva, você conseguir aí ter um mapeamento do perfil comportamental da pessoa. E aí eu lembro sempre, não existe perfil bom ou ruim, existe o seu perfil comportamental. Então isso a gente tem que ter em mente, porque às vezes as pessoas me perguntam, Lely, isso é bom ou ruim? Não tem bom ou ruim, é o seu perfil comportamental, é a forma como você se comporta. A questão é, a forma como eu me comporto está aderente ao que eu faço hoje, aquilo que eu escolhi como profissão, como área e etc? Esse é o X da questão. Para quem está nos assistindo, esclarece para a gente quantos perfis hoje existem, quantos perfis comportamentais hoje é possível a gente trabalhar e a gente conhecer. Então, essa ferramenta disponibiliza quantos perfis? Bom, nós trabalhamos com análise de perfil comportamental PDA. Então, se a gente for nomear os perfis, né, vamos dizer, se a gente for dar nome aos perfis, ele tem em média 23, 24 perfis comportamentais. Só que nós trabalhamos com 5 eixos da análise de perfil comportamental, que é o eixo do risco, o eixo da extroversão, da paciência, da norma e do autocontrole. Então, imagine a infinidade de pessoas que podem ter o risco alto, que podem ser pessoas mais arriscadas, serem pessoas mais arriscadas, ou serem pessoas mais cautelosas, pessoas que podem ser mais extrovertidas ou mais reservadas, pessoas que podem ser mais impacientes, mais inquietas ou mais pacientes, ou pessoas que podem ser mais apegadas às normas ou mais independentes, pessoas que são razão e são emoção, porque a ideia é não colocar todo mundo numa caixinha, né? É exatamente a gente entender como a gente se comporta.
Eu posso ter o mesmo perfil que você, Tadeu, mas se eu for razão e você for emoção, nós vamos ter comportamentos diferentes. Então, eu não coloco todo mundo numa mesma caixinha. E tem uma curiosidade aí, né? O PDA, a maioria das ferramentas de análise de perfil comportamental, até complementando a sua pergunta, a maioria delas tem base DISC. DISC é uma metodologia que foi criada pelo William Moulton Marston. Marston foi o criador da metodologia, ele foi o criador do polígrafo e ele foi o criador da Mulher Maravilha. Por isso que a Mulher Maravilha tem um laço da verdade, né? Quando ela laça a pessoa é obrigada a falar a verdade. Que é um link aí também com o polígrafo, né? Que você coloca lá os fios e se você mentir, também detecta. E o PDA, ele utiliza a teoria pura de Marston, sendo uma das poucas ferramentas que invalida. Então, se você não for transparente nas suas respostas, se você demorar muito ou se você fizer muito rápido, o PDA ele vai invalidar. Então, a tecnologia ela vai humanizar no sentido de que eu vou contratar a pessoa certa para a posição certa. Então, eu vou ter pessoas felizes fazendo aquilo que elas gostam, de acordo com o perfil delas. Isso significa também que muitas vezes a gente tem um funcionário que tem um perfil, porém ele está alocado, ele está trabalhando numa área que não é, vamos dizer assim, adequadamente a área que tem o perfil. Ele poderia produzir muito mais, ter uma qualidade de vida, ter melhores resultados, se ele tivesse feito ou passado pelo mapeamento de perfil, é isso? Seguramente, né? Seguramente ele tendo uma consciência de como ele se comporta, uma consciência do seu perfil comportamental, seguramente ele buscaria, inclusive, áreas, profissões que fossem mais aderentes ao seu perfil e seguramente ele seria mais produtivo, ele seria mais feliz no ambiente de trabalho. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, diante do cenário que a gente está vivendo hoje, você arrisca em dizer quando é que a gente vai ter uma melhora, um reaquecimento do mercado de trabalho? Dá para você consegue mensurar e visualizar quando é que a gente vai conseguir reaquecer esse mercado? Eu já começo a ver aí, de forma muito lenta ainda, mas eu já vejo de uma certa forma as empresas contratando. É claro que existe hoje uma demanda que está bastante aquecida, que é em relação à tecnologia da informação. Então, essa realmente já está bastante aquecida por uma necessidade que a empresa teve, inclusive, de alocar seus equipamentos. Muitas empresas devolveram salas, porque as pessoas estão em home office. Então, eu vejo a área de tecnologia de informação bastante aquecida. As demais áreas, eu ainda vejo em passos lentos, mas já vejo o mercado aquecendo de alguma forma, de alguma maneira. Se a gente não tiver aí a vacina, né, chegar, tudo isso eu acredito que vai melhorando aos poucos. É óbvio que toda crise ela leva um tempo, né? Existe aí uma ideia de que no mínimo 3 anos para a coisa voltar a reaquecer. Mas as empresas já acalmaram, já conseguiram organizar minimamente as coisas para começar a trazer outras pessoas para contribuir, né, com o desenvolvimento da empresa. Bom, aproveitando para vocês que estão em casa, ficaram curiosos e querem fazer o seu mapeamento de perfil comportamental, Lélia, onde é que a gente encontra a Opus Hillman? Onde é que a gente encontra você nas redes sociais? Como é que as pessoas de casa podem se conectar com você? Então, encontra a Opus, né? A Opus, ela além do PDA, que foi alguma ferramenta que a gente citou aqui, nós temos mais 2 ferramentas. Nós utilizamos a tecnologia mais para 2 ferramentas, que é a análise de resiliência, onde todos nós somos resilientes, mas existem 8 componentes, né, da resiliência. E aí a gente diz no que você é resiliente. E nós temos também a ferramenta de dilemas de gestão, que é uma ferramenta de julgamento gerencial, onde também a gente dá um relatório informando como é que aquela pessoa lidera, como é que ela faz a gestão de pessoas. Então a tecnologia ajuda lideranças, pessoas de um modo geral. A Opus pode ser encontrada no Instagram, @opushillman, no nosso site, que é opushillman.com.br, inclusive lá tem muitos artigos, e-books que podem ser baixados, até para entender mais, inclusive e-books sobre análise de perfil comportamental. E nós estamos aí em todas as redes, LinkedIn, Facebook, à disposição para atendê-los no que for necessário. Então é isso, a gente agradece aqui a presença de Lélia. Lélia, muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao programa. As portas estão sempre abertas e dizer para você que está em casa
que acompanhem, né, a Opus Hilma, acompanhem a Lélia, porque tem muito a agregar, tem muito a acrescentar e ajudar você que está em casa em busca de uma oportunidade. Obrigado, Lélia. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no A Propósito e eu já desejo sempre mais e mais sucesso para vocês. Muito obrigada. É isso, até o próximo domingo, um abraço para vocês.